Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, paz e bem. Estamos aqui hoje para repartir com todos uma aula da Escola Dominical da Igreja Metodista em Jundiaí. Eu sou o pastor Pedro, da congregação da Igreja Metodista em Jundiaí, lá no Jardim Santa Gertrudes. E hoje a gente está aqui para um estudo, um momento de estudo, e eu quero primeiramente agradecer a oportunidade de repartir com vocês um pouco da palavra de Deus, um pouco dos conhecimentos que o Senhor vai acrescentando para todos nós. E antes de mais nada, eu quero, na verdade, perguntar para você que está ouvindo como que você está. Saúde, está se sentindo bem, as emoções. Nesse tempo em que muitos de nós vão ficando mais reclusos, é importante a gente não ficar sozinho, a gente sempre buscar também apoio, ajuda. Então, se você precisar conversar com alguém, não deixe de buscar amigos, amigas, o diálogo. Se precisar conversar com o pastor, estamos aqui também, pastor Marcos Barbosa, eu, pastor Pedro, à disposição também para o diálogo, tá bom? Então, não fique sozinho. A gente está cada um, talvez muitos de nós na sua casa, se cuidando, mas não se sentindo sozinhos, ok? Bom, hoje então é dia de estudo, né? Estudo da escola dominical. E nesse tempo, especialmente agora que muitos de nós temos ficado mais em casa, temos ficado muito mais próximos aí da televisão, do celular, alguns talvez do computador, enfim, a gente se depara com muitas notícias, né? Diversos tipos de notícias. Eu quero perguntar para você, então, se você recebeu alguma dessas notícias que eu recebi nesses últimos dias. Recebi uma notícia, por exemplo, aqui que diz que nos Estados Unidos encontraram a cura para o novo coronavírus no hospital de Stanford. E também uma variação dessa notícia dizendo que o presidente Trump tinha autorizado o uso de uns medicamentos que eu nem vou arriscar falar o nome deles aqui, mas enfim, mas que tinha cura. Milhares de pessoas curadas e por aí vai. Também tem uma outra notícia, diz que a Ambev está distribuindo gel de graça para a população. Ouviu essa notícia? E uma outra, recebi essa daqui agora de noite, né? Na noite anterior, que a Netflix liberou acesso gratuito para todas as pessoas que estão no período de isolamento. E você tem que correr, quem se cadastrar nos próximos 2 dias vai conseguir aí ter acesso gratuito ao Netflix. Não termine esse vídeo agora, vamos conversar sobre essas notícias. Você viu algumas delas, recebeu no WhatsApp, ouviu aí pela internet, enfim, será que são verdades? Será que são mentiras? O que você acha disso? Bom, vocês sabem que, não sei se vocês já ouviram falar, mas hoje muitos estudiosos falam que a gente está vivendo na sociedade da pós-verdade. O que importa, na verdade, não é a verdade ou os fatos, mas sim a narrativa, o que se fala, o texto, o modo como o texto está apresentado, ou o que importa mais é aquilo que as pessoas acreditam, não é? Vale a pena estudar um pouco mais sobre esse tema da pós-verdade. E a gente já vinha no dia a dia, nos últimos anos, vendo isso acontecendo, né? Essa coisa de com o objetivo de se construir conceitos ou de se reforçar muitas vezes preconceitos ou de se influenciar opiniões, deixa-se necessariamente às vezes de lado a verdade e constrói-se um texto ou um discurso que atrai aí as pessoas para essa narrativa, né? Vejam, num contexto atual em que a gente vive agora, nesse momento de uma pandemia,
o mundo todo, a gente muitas vezes recluso nas casas. É como essa cultura de desvalorização da verdade, ou essa cultura de pós-verdade, de fake news, né, a palavra muito usada, essa cultura de propagação de mentiras, ela é como, nesse contexto que a gente está, é como gasolina no fogo. Pode causar danos terríveis nesse contexto em que a gente fica horas e horas e horas na internet, no WhatsApp, enfim. Então é importante que a gente, enquanto igreja, reflita sobre qual é o nosso papel, né? Como que nós, cristãos e cristãs, povo metodista, como que a gente deve se portar, deve agir nessa sociedade na qual vivemos, né? Então, queria mostrar para vocês, alguns talvez já viram o desafio da leitura do texto bíblico e já talvez leram o texto lá de Atos, capítulo de número 17, de 1 a 9, mas eu quero então ir recordando. Se você não leu, dá uma pausa no vídeo, lê e depois volta, né? Lê aí Atos 17, de 1 a 9, primeiramente, né? É um texto que acontece lá em Tessalônica. Paulo e Silas estão lá indo num momento de muita empolgação, eles estão viajando, espalhando aí o evangelho, a novidade do Cristo que ressuscitou. Eles estão viajando pela Ásia e entrando já na Europa também, e nesse contexto todo de expansão, de novidade do Evangelho, eles chegam em Tessalônica. E em Tessalônica acontece algo, eles começam pregando o Evangelho, mas acontece algo que eu quero destacar aqui para vocês, que no versículo de número 5 diz assim, os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, juntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa do Jason, onde o Paulo e o Silas estavam, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram a Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando. E olha só que interessante o que eles diziam. Estes que têm transtornado o mundo chegaram aqui também. Então eles já chegam acusando, né? Difamando. E daí dizem assim, aos quais Jason hospedou. Todos esses procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. E daí isso vai dar toda uma confusão, todo mundo fica agitado, mas eles acabam cobrando aí uma fiança do Jason e soltando ele, e Paulo e Silas têm que ir embora daquele lugar. Enfim, veja só, aqui eu vejo que é talvez a primeira fake news que eu tenho notícia aqui na Bíblia. Talvez haja outras, mas essa é uma fake news bem clara, né? Uma mentira contada com o objetivo de torcendo a realidade para difamar alguém, nesse caso específico, né? Para fazer com que aquela situação, aquela fama que Paulo e Silas e que o próprio Evangelho estavam conquistando fosse aí abafada, né? E levantar a população, então, de Tessalônica contra Paulo e Silas. Então, veja só, né? A mentira sendo usada. É curioso o texto porque, assim, tem algum tipo de veracidade, afinal, Jesus é rei, né? Jesus é o Senhor, Paulo diz, então ele é rei, então eles dizem, olha, ele está dizendo que ele é contra César, né? Então constrói-se uma acusação contra Paulo e contra Silas, torcendo a verdade, né? Aí o conceito um pouco de fake news. Veja só aquelas notícias, né? Não sei se você recebeu, né? Gente, é mentira, né? O hospital de Stanford não encontrou a cura para o coronavírus, né? O presidente Trump não está investindo milhões, isso é mentira, é notícia falsa, né? A Ambev não está distribuindo gel
para a população, é notícia falsa também. E a Netflix, olha só que pena, né? Mas a Netflix não liberou, pelo menos até agora, à noite, fiz essa pesquisa, ela não liberou o acesso para as pessoas, acesso gratuito para todo mundo. Isso tudo o que, que é? É notícia falsa. A primeira lá de Stanford é apenas uma notícia falsa e as outras duas, preste atenção, a da Ambev e a da Netflix, na verdade não são apenas falsas, são golpes, não é? O link que você clique aqui, né, no link, você clica ali, você fornece os seus dados para alguém que vai utilizar os seus dados de modo aí inapropriado, até mesmo criminoso, né? Então veja só, porque a gente tem uma pergunta que precisa ser feita, né? Por que, que o povo lá de Tessalônica aceitou tão prontamente a mentira que aqueles homens que são ditos aqui, que são, como que é dentre a malandragem, movidos de inveja, por que, que eles aceitaram aquilo tudo falado contra Paulo e Silas? Porque eu queria. E por que, que a gente às vezes aceita algumas mentiras, reproduz, espalha também? Por que, que essas notícias se espalham de modo tão acentuado na nossa sociedade, né? Então eu quero destacar 4 aspectos, não vou falar muito não, a gente pode aprofundar depois isso, mas eu quero destacar 4 aspectos. Primeiro aspecto, essas notícias, pense nessas 3 que eu falei e também na notícia aqui de que sobre Paulo e Silas e Jesus e contra César e tal, mas pense nessas notícias que são espalhadas hoje em dia. Então, em primeiro lugar, elas parecem verdade. Então ele fala, olha, é científico, coloca o nome hospital, Stanford, ela soa como uma verdade, né? Os termos parecem verdade. Segundo aspecto, elas reforçam, em geral, alguns anseios que a gente tem. Sabe, a gente quer, nesse momento, o quê? A cura para o coronavírus. A gente quer, olha só, né, não tem álcool gel em nenhum lugar, a gente quer alguém distribuindo álcool gel. E a gente que muitas vezes está em casa sem conseguir, a gente ainda está no começo de um período que a gente não sabe se vai ser longo. Mas enfim, Netflix gratuita, que ótimo, quem não quer? Então veja, ela responde, essas notícias respondem a alguns anseios, ou às vezes é, elas respondem a algumas crenças, a coisas que a gente acredita já. E daí a gente acaba tendo, parece verdade e responde a algum anseio ou alguma ou corrobora, entende? Concorda com alguma crença que a gente tem. Terceiro ponto, a gente vive numa sociedade, queridos irmãos e irmãs, uma sociedade onde a informação é muito valiosa. Né? Se você pegar quem são os homens mais ricos do mundo, são os homens que lidam com a área de comunicação, com a área de internet. A informação é muito valiosa. E isso você sabe que tem um reflexo na gente, na nossa mente também. Possuir uma informação, repartir uma informação, parece que faz com que a gente seja mais especial, ou a gente tenha algum poder, porque a gente tem uma informação. Olha, eu tenho uma notícia nova, e daí muitas vezes a gente não acaba não prestando tanta atenção e compartilhando essa notícia, porque ela parece verdade, a gente acha que é verdade, porque ela responde a alguns anseios que a gente tem, seja lá qual for, e também porque a gente também se sente muitas vezes mais poderoso ou especial por ter uma notícia, por poder compartilhar uma notícia. E o quarto ponto qual é? O quarto ponto é que a gente não checa então a veracidade necessariamente das informações. Então isso também é bastante importante. Por isso que às vezes acaba se disseminando tantas notícias e tantas informações aqui. Vou encerrar aqui a primeira parte e a gente volta daqui a pouquinho com um segundo vídeo, com uma segunda parte. O outro vídeo vai ser mais curto, tá bom? Vamos lá, seguindo.